1 Reis, capítulo 15. O governo de Abião, rei de Judá. Podemos ler também 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 14, versículo 1. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abião se tornou rei de Judá. Ele governou durante 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Ele repetiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi Davi, seu antepassado. Mas, por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada, um filho em Jerusalém, como linhagem e sucessão real, fortalecendo assim Jerusalém. Pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Os demais atos de Aviã, que é Abião, e todos os seus feitos estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião repousou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. O reinado de Asa, rei de Judá, podemos ler em 2 Crônica, capítulo 14 e 16, 14. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa, que quer dizer Asa, iniciou seu reinado em Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa agiu de modo reto diante de Yahvé, como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos culturais, conhecidos como sodomitas, e destruiu todos os ídolos que seus pais haviam erguidos. Destituiu sua própria avó, Maaca, da autoridade de rainha-mãe, porquanto ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou esse poste ídolo próximo ao ribeiro de Cedron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yahvé durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Yahvé os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara a prata, ouro e vasos. Guerra entre Asa e Baasa. E houve uma grande batalha entre Asa, que é Asa, e Baasha, que quer dizer Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que estava depositado junto aos tesouros do templo de Yahvé, e também os objetos valiosos do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que vivia e governava em Damasco, com essa mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que eu retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes do seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Ijon, Dan, Bet-Maaca e todo o Quinerete, a região próxima ao lago da Galileia, além de todo o território de Naphtali. Quando Baasa ficou sabendo disso, parou a construção de Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa determinou em toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa a edificava. Com esse material, o rei Asa mandou construir Geba de Benjamim e Mispa. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos não estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá? Contudo, na velhice ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu antepassado, o seu filho Jeroshafate, que é Josafá, tornou-se o seu sucessor. O governo de Nadab, rei de Israel, e Nadab Ben Yarovam, que quer dizer Nadab, filho de Jeroboão,
tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova, trilhando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha induzido Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o feriu de morte em Gibeon, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiava Gibeton. Baasa assassinou-o no 3º ano do governo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Iavé fizera por intermédio do seu servo Aias, o Silonita. Isso ocorreu por causa dos pecados que Jeroboão tinha praticado e também havia levado o povo de Israel a cometer, a ponto de provocar a ira de Iavé, o Senhor Deus de Israel. Todos os demais atos históricos de Nadab e tudo o que realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todos os seus dias. A profecia de Geu contra Baasa. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei sobre Israel em Tirza e reinou durante 24 anos. Ele praticou o que era mal perante Iavé, seguindo o caminho de Jeroboão e nos erros que ele havia induzido Israel a pecar. 1 Reis, capítulo 16. A palavra de Deus contra Baasa. Então a palavra de Iavé veio a Iehu ben Hanani, que é Jeú, filho de Anani, contra Baasa, afirmando: eu te ergui do pó e eu fiz líder de Israel, o meu povo, mas preferiste seguir os caminhos de Jeroboão e induzir o meu povo a fazer o que era mal e provocar minha ira por causa dos pecados dele. Por isso, varrerei Baasa e sua casa, tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e realizações, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Elá em Israel. Além disso, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, chegou a palavra de Iavé e foi transmitida a Baasa e a sua casa, não apenas por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado esta casa. A conspiração de Zinri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a governar em Tirza sobre o povo de Israel e reinou 2 anos. Seu servo, Zinri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo do palácio em Tirza, Zinri entrou e feriu-o de morte no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que urinam na parede, e matou também seus parentes e seu amigo. Zinri exterminou toda a casa de Baasa, segundo fora predito, de acordo com a palavra de Iavé, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Geu. Por causa de todos os pecados que cometeram Baasa e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer, provocando a ira de Iavé, o Senhor Deus de Israel, mediante seus ídolos vãos. Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Zinri em Israel. No 27º ano do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias.
Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton. Quando o acampamento dos israelitas recebeu essa notícia, Zinri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o comandante do exército Onri rei em Israel. Onri e todo Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do palácio real e incendiou em torno de si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que esse cometera, fazendo Israel também pecar. O resto da história de Zinri e a conspiração que ele tramou não estão tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O governo do rei Inrim em Israel. Então o povo de Israel se dividiu. Metade preferiu e apoiou Tibni, filho de Genate, para proclamar o rei. E a outra metade defendia a proclamação de Onri ao trono. Mas o partido de Onri prevaleceu sobre o de Tibni, filho de Genate, de modo que Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 do reinado de Asa, em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele administrou a partir de Tirza. Ele comprou de Shemer, que é Semer, a colina de Samaria, pelo valor correspondente a 70 quilos de prata, e construiu sobre esse monte uma cidade fortificada, e lhe deu o nome de Shoron, que é Samaria, em homenagem ao nome de Semer, o antigo proprietário dessa colina. Contudo, Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, superando com os seus erros em muitos a todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados a que este induzira Israel a praticar, irritando sobremaneira a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis. Os demais atos de Onri e seu poder estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Onri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar. Introdução ao reinado de Acabe. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que havia reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior, casou-se com Izebel Bat-Etbaal, que é Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida, mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o seu reinado, Hiel de Bet-El, que é Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Avirã, que é Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, que é Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué bin Nun, filho de Nun. 1 Reis, capítulo 17. A profecia de Elias contra Acabe. Eliahu, que é Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Aave, que é Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te
perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Os milagres em Sarepta. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas. Vai, faz como eu te disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim dizia Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Passados esses acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dai-me o teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde estava hospedado e colocou-o sobre seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até essa generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: ó Yahvé, meu Deus, Deus meu, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. A vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo e entregou-o à mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé, proferida por tua boca, é toda verdadeira.